começando mais um programa da Esther pra vocês aí de casa. E hoje, gente, o programa da Esther está repleto de coisas boas. Hoje eu tô com um amigo meu, ele que é secretário da Casa Civil, Alessandro Irata. Tudo bem, Irata? Tudo bem, Esther, muito obrigado. É uma alegria muito grande de poder estar aqui, da gente poder conversar um pouquinho. De nada. Vamos falar um pouquinho da Casa Civil? Vamos lá. Então, vamos lá. Qual é a principal função da Casa Civil em Ribeirão Preto? Então, a Secretaria da Casa Civil tem essa função de fazer o diálogo da administração, do prefeito, com a sociedade civil, com a Câmara dos Vereadores. Então, a Casa Civil vai representar o prefeito e representar a administração municipal nos diversos âmbitos. Então, fazer esse diálogo com a sociedade civil e com a Câmara dos Vereadores é a principal função da Casa Civil. Quais são os principais projetos ou iniciativas liderados pela Casa Civil na cidade de Ribeirão Preto? Então, todo grande projeto acaba passando pela Casa Civil, porque muitas vezes a gente precisa de um projeto de lei que vai ser aprovado pela Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa fazer esse diálogo com a Câmara, explicar isso, Por exemplo, o ano passado, a gente fez a alteração da contribuição da iluminação pública, que é o que a gente paga para ter iluminação pública nas ruas, E a gente tem um grande projeto que já está se concretizando, que vai trocar toda a iluminação pública de Ribeirão Preto com iluminação de LED, com muito mais qualidade, economia. Então, são projetos como esses, que mudam a vida da população, que passam pela Casa Civil. Como a Casa Civil contribui para o desenvolvimento urbano da cidade de Ribeirão Preto? São com projetos grandes como esse, Por exemplo, todo o nosso Ribeirão Mobilidade, que criou esses 56 quilômetros de corredores que estão sendo entregues até o final do ano, que vai trazer muito mais rapidez no trânsito, conforto para a população com ônibus novos, A gente já vê nas ruas esses 204 ônibus que já estão rodando, mais outros que vão chegar. É muito ônibus. Vão ser ao todo 306 ônibus da nova frota, todos com ar-condicionado, suspensão pneumática, conectividade Wi-Fi, carregadores de celular, o que vai levar a população a ficar muito menos tempo no ponto de ônibus e chegar mais cedo na sua casa. São projetos como esse, que a gente precisa passar pela Câmara, passar a explicar para a população e trazer esse apoio. Quais são as áreas de atuação prioritárias da Casa Civil? Essa atuação é sempre nessa representação, nesse diálogo e explicação desses projetos, Porque é fundamental que a gente possa trazer para a nossa população quais são os benefícios, por exemplo, da construção de uma UPA nova, de uma escola nova. Isso vai passando pela Casa Civil para trazer todos esses benefícios e a gente conseguir explicar tanto para a Câmara, porque a gente já precisa muito do apoio da Câmara dos Vereadores, que tem dado um apoio fundamental para o governo, fazendo a aprovação desses projetos de lei, por exemplo, para aprovação de empréstimos. A cidade precisa de investimentos, de bancos, de empréstimos que precisam ser aprovados pela Câmara. Isso faz parte também da nossa tarefa na Casa Civil de levar esses projetos de lei. Na sua opinião profissional, quais foram os pontos que o prefeito Eduardo Nogueira mais acertou nesses anos passando aqui em Ribeirão? Nós estamos agora já no final, no último ano desse segundo mandato, então nós entramos no 8º ano de mandato do prefeito Eduardo Nogueira, que recebeu uma cidade arrasada. A gente tinha, em 2017, quando assumimos o governo, uma cidade que tinha dívidas de R$1 bilhão a curto prazo. Ou seja, era uma cidade endividada, com sérios problemas de infraestrutura, em razão dos governos anteriores, o que levou à necessidade de saneamento dessas contas públicas. Então, o primeiro mandato do prefeito Eduardo Nogueira foi muito dedicado para que essas contas se tornassem saudáveis. Então, com isso, se proporcionou investimentos para se fazer agora no segundo mandato. Os grandes pilares desse segundo mandato são a zeladoria, a mobilidade e a assistência social. Então, a partir da assistência social, a gente partiu de 3 CREAs, que são esses equipamentos para atendimento especializado, e 5 CRAS, ou seja, 8 equipamentos, e vamos entregar com 15 equipamentos, 5 e 10, ou seja, mais do que dobrou a capacidade da nossa assistência social como nosso exemplo. Então, foi essencial esse trabalho de saneamento, de gestão pública, para que se possa ter investimentos, e agora esses investimentos acontecem e os resultados são entregues.
Quais são os desafios enfrentados pela Casa Civil na gestão pública local? Então, esses desafios são grandes mesmo, especialmente nesse diálogo que precisa ser feito, nessa ponte, costumo dizer sempre, essa ponte da administração municipal, do Poder Executivo, com a sociedade civil, né, com a população em geral e com a Câmara dos Vereadores. Então, os grandes desafios são esses de diálogos, estabelecer esses diálogos, coletar os problemas, coletar as dúvidas e poder trazer soluções concretas para todas essas situações. Entendi. Como que a Casa Civil lida com as questões relacionadas à infraestrutura e urbanismo aqui na cidade de Ribeirão Preto? Olha, infraestrutura e urbanismo são grandes marcos da gestão do prefeito Duarte Nogueira, porque a gente pode ver nas ruas, mudou a cara das cidades, né? As grandes avenidas já estão prontas, temos obras, né, que são obras que muitas vezes causam transtornos durante a sua construção, isso faz parte, né? Quando a gente reforma a casa, né, também durante a reforma, muitas vezes a gente fica até arrependido da reforma, mas depois a gente tem o resultado que traz esses benefícios, né? Então, todas essas obras de infraestrutura são fundamentais para melhoria da qualidade de vida da nossa cidade e a Casa Civil atua nesses grandes projetos também. Irata, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu posso fazer pergunta pessoal? Pode perguntar tudo. Então tá bom. Quem é Alessandro Irata? Boa pergunta. Bom, eu sou um professor universitário, né? Estou agora na gestão pública, sou professor de Direito na Universidade de São Paulo, uma pessoa que trabalha bastante, que fica muito feliz de poder ter esses momentos aqui. Eu vou fazer um bate-bola, eu vou falar uma palavra e você resume em poucas, uma frase o que significa para você, pode ser? Certo, pode ser. Trabalho. Diário, sempre, e um grande prazer. Um sonho. Continuar sempre trabalhando. O que te deixa feliz? Se eu falar trabalhar, fica ruim, né? Mas o trabalhar me deixa feliz sim, e poder, né, trazer esses resultados. Família. A parte mais importante da gente. Deus. Acima de todos nós. Qual conselho o Irata daria para os jovens de hoje em dia sobre a importância de estudar? Aí é um ponto fraco, né? Eu, como professor, preciso fazer. Realmente, é fundamental, né? A gente sempre comenta da importância do estudo, porque é aquilo que a pessoa vai ter para sempre. Pode acontecer o que for, o estudo vai construir essa pessoa. Isso é cada vez com o mundo das nossas velocidades e nosso imediatismo que a gente tem hoje, né? A gente quer tudo muito rápido hoje em dia, principalmente os jovens querem tudo muito rápido, né? É preciso ter essa paciência, porque o estudo, ele vai ter, né, consequências para a vida toda e ele precisa ser construído sempre aos poucos, né? E a gente precisa disso como base para a vida. Pessoal, eu tava olhando a biografia do Irata. Gente, eu vi que ele fala um monte de língua, ele lê fluentemente. Fala um pouquinho pra gente. É verdade isso mesmo que você fala esse monte de língua? Eu gosto muito de línguas estrangeiras mesmo, falo algumas, né, inglês, alemão e italiano. Eu morei na Alemanha há alguns anos, né, então trabalhei na Alemanha também, estudei e trabalhei na Alemanha. E eu sou professor de Direito Romano e História do Direito. Então trabalho com línguas antigas, né? Então latim, grego antigo, escrita cuneiforme, que é a língua que se utilizava na Mesopotâmia há 3.000 anos antes de Cristo, então estudei bastante essas línguas. Dá pra perceber. Vamos ver se é verdade mesmo? Como que fala bom dia em inglês? Good morning. Como que fala em italiano? Buongiorno. Gente, é verdade mesmo. Como que você tem essa praticidade, assim? Eu comecei a aprender inglês muito cedo, desde criança, e ter esse estudo de línguas estrangeiras vai facilitando também novas línguas. Sempre gostei também, porque o que acontece? Quando a gente aprende uma língua, não é só uma ferramenta de comunicação, mas a gente acaba aprendendo toda a cultura de um país, a cultura de uma nação. Então esse conhecimento de línguas é muito mais amplo, na verdade, do que a língua em si. E eu gosto mesmo dessa comunicação profissionalmente, mas é muito bom poder, né, viajar para um país, ter um conhecimento maior da língua, porque a gente acaba, né, absorvendo muito mais a cultura de um lugar. E vocês aí, jovens e adolescentes, é nessas pessoas que vocês têm que se espelhar, gente, para vocês terem um futuro melhor no Brasil, no mundo inteiro aí. Nessas pessoas que eu procuro me espelhar também, é sempre como meu pai fala, procurem pessoas boas para se espelhar. Mas vamos continuar que a gente tem muito papo ainda. Bora lá, então.
E, antes de tudo, eu queria agradecer e mandar um abraço já para minha professora de inglês lá de Brasília. Um beijo, Renata. Tô com muita saudade. Ela que fala, que me ensina inglês, tá passando aí embaixo para quem quiser entrar em contato. Renata Caiafa, viu, galera? Mas bora continuar então. Quais são os projetos que deram mais trabalho para conseguir realizar aqui no município de Ribeirão? Olha, tiveram vários projetos que continuam em andamento e que outros já resolvidos que deram bastante trabalho. Esse saneamento das contas foi um trabalho longo, né, do primeiro mandato, para que a gente pudesse ter essa capacidade de investimento que a gente tem hoje. E com essa capacidade de investimento proporciona novas possibilidades para a cidade, né? Então a gente está implantando agora a troca de toda a iluminação pública da cidade, o que deu bastante trabalho para se fazer. Foram 2 anos de estudo junto com a Caixa Econômica Federal, mas que vai trazer essa qualidade muito maior de iluminação. O novo contrato de transporte coletivo urbano, que trouxe esses novos ônibus, também só foi permitido graças a esse trabalho que a gente tem enfrentado. E diversos outros, né, diversas obras que vão ser entregues, sempre tem todo um trabalho por trás que possa chegar nisso. A gente enfrentou uma pandemia, né, durante a gestão, o que traz uma série de dificuldades para as construtoras, né, diversas construtoras faliram, porque a situação econômica ficou muito complicada mesmo. Então tudo isso precisa ser contornado. E dificultou bastante, por causa da pandemia, as obras, as coisas tudo? Sem dúvida. Bom, primeiro, com a dificuldade de se tratar com a pandemia, com o desconhecido, né, todas as diversas medidas que precisaram ser tomadas, que eram muito complicadas de serem tomadas, né, e isso precisou de muita coragem e a dificuldade de se lidar com isso, porque ninguém conhecia, né, em relação quais os efeitos da Covid-19. E em relação às obras, a gente teve diversas situações que a pandemia atrapalhou, porque com a pandemia os preços dos materiais de construção e diversos outros insumos, óleo diesel, por exemplo, aço, ferro, oscilavam muito. A gente tinha diferenças de 200% em questão de dias, né? E isso levou à quebra de diversas empresas, inclusive de construtoras que trabalhavam para a prefeitura, o que levou às obras paradas. Aconteceu no mundo inteiro, na verdade, né? Mas aqui, especificamente, a gente também teve de enfrentar esse problema. Qual é o papel da Casa Civil na coordenação entre diferentes secretarias municipais? Isso, a Casa Civil também tem essa função de ser a secretaria que coordena os secretários. Porque, por exemplo, numa questão que envolve uma obra do governo, a gente vai ter Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, SAEP, que é a Secretaria de Águas e Esgoto, e a Casa Civil tem essa função também de coordenar esses secretários, né? Eu, como secretário da Casa Civil, não posso ser especialista em todas essas áreas, né? Então, são os secretários que são os especialistas e eles que vão, mas que precisam também dessa coordenação para que tudo funcione ao mesmo tempo. As metas estabelecidas pela Casa Civil para a gestão municipal foram cumpridas ao quase 2 mandatos? Sim, foram cumpridas e são metas que vão se alterando também quase que diariamente. Por quê? Porque esse diálogo com a sociedade nos dá sempre, né, novas necessidades, situações novas que trazem problemas ou sugestões, projetos novos, né? A administração municipal é um processo constante, né? E a Casa Civil tem essa função de poder trazer soluções, de poder formar esse diálogo e de poder apresentar resultados para a população. Hirata, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer. Muito obrigado por ter vindo aqui, viu? Eu que agradeço mesmo, Esther, um prazer enorme. Fico sempre à disposição. Obrigado mesmo. De nada. Galera, e eu queria mandar um abraço pro meu amigo Rodrigo, daqui do estúdio, MKT Vídeos, olha, muito bom, do Chiclete MKT Vídeos. Um beijo, Rodrigo. Olha, muito obrigado por ceder o espaço aqui pra gente, viu? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Tchau, até o próximo, eu fui. E lembre-se, em tudo, Deus é na frente. Tchau, gente, fui!